Tem um momento muito importante do processo criativo, como eu estava falando antes, que você tem o fluxo, né, o flow, ele gera base harmônica, né, você cria alguma coisa que vai estabelecer, vai abrir porta para gerar mais base harmônica, né, para surgir mais base harmônica, que é uma coisa, a base harmônica é uma coisa natural, né, como se fosse uma natureza que desabrocha alguma coisa, que plasma, né, naturalmente. Mas a semente é a intenção, né? Precisa ter um alinhamento de intenção de todos ali. Se tiver alguém puxando, pesando, magoado, ressentido, com alguma coisa guardada, já vai prejudicar completamente, muito, né? Completamente não, vai ser um peso enorme, vai prejudicar muito a base harmônica. Mas da mesma forma que o fluxo alimenta a base harmônica e vice-versa, vai se alimentando, uma outra perspectiva disso é durante o processo criativo, vamos dizer assim, mais pessoal. Vamos falar assim, a sua vontade livre, o seu dom, entre aspas, aquilo que você faz com maior dedicação, um trabalho especial que você fez, sabe? Você sente que, vamos chamar obra-prima, né, que eles falam, uma coisa que você faz assim com um carinho especial, com uma energia especial, e principalmente que repercute, que as pessoas gostam, que causa efeito no exterior, né, no coletivo. Essa criação, ela reflete em você. Ela tem uma reação consequencial, né? Como se fosse. Eu até anotei aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Reforço consequencial. Quer dizer, quando você se depara com a sua própria criação, por exemplo, tudo isso que eu criei na minha vida, do nada eu tô aqui, com o Bob, no topo do mundo, lutando contra os donos do mundo, sabe? Liderando milhares de pessoas, e a coisa só cresce, só vai, só vai. De repente, tô eu pequeno e tem um gigante na minha frente, sabe? É um reforço consequencial. Ele vai causar em mim uma reação. Eu preciso firmar o pé no chão, entendeu? Assumir o BO. Eu falei lá atrás, né? O colega meu até me lembrou disso hoje, muito interessante. Quando eu falei da PNL lá, né? Para você criar alto, você tem que cumprir o que você fala, basicamente, né? Você tem que ter firmeza nas suas posições. Então, para você ter esse reforço consequencial, de quando a sua criação cresceu do nada, estourou, você fez um vídeo e viralizou, as pessoas começaram a afetar, né? No caso agora, a minha experiência pessoal é que esse último trabalho que eu fiz aí, essa série de podcast, tá gerando uma energia. Tem uma galera fazendo vídeo, o povo tá assistindo, porque também pela primeira vez eu tô fazendo uma coisa plenamente alinhado, simétrica, né? Antes eu fazia com meus traumas, né? As minhas intenções duvidosas, né? A minha inferioridade, a minha criação muito baixa, né? Hoje a coisa está num outro nível, então eu consigo ver mais, apesar do número de pessoas estar limitado, né? Porque o corpo de Deus ainda está crescendo, está restrito. Porque antes eu atingi um coletivo maior, né? Mas meu corpo estava lá, longe de Deus. Tinha umas 1000 pessoas que assistiam os vídeos. Aí encontrei o Bob, foi se fechando, né? Porque Deus foi se tornando mais íntimo, mais aparecendo, desabrochando, né? Se revelando. E aí foi ficando mais restrito, mais íntimo e tá crescendo de novo. Então eu percebi que, pô, a galera tá fazendo vídeo e tá impactando eles e vai se levantando a sua criação na sua frente. Porque você faz no flow, entende? Você faz no flow, você tá fazendo ali com a musa e tal, ela aparece quando quer, você nem sente ela muitas vezes. E aí do nada aquilo se levanta, desdobra. E você pode se assustar com aquilo, se intimidar e abaixar sua criação por um momento. Se você não tiver a firmeza ali, é um momento delicado, sabe? É um salto quântico. É aquele negócio que no mundo da ciência lá, no mundo da física, da termodinâmica, é a estrutura, a teoria das estruturas dissipativas, do Ilia Prigogine. O Hélio Couto falava, Laí Ribeiro falava. Quando o Elair Ribeiro dá um exemplo de um menino do interior, sempre viveu no interior. Aí um belo dia ele vai morar na cidade grande. Ele vai ser exposto a uma quantidade de informação muito grande, de sensações, de estímulos que ele nunca teve. É a mesma coisa você, do nada, a tua criação bomba. Né? Você recebe muita graça de Deus. Você tem uma grande repercussão, alguma coisa que você criou. O cara do interior que está na cidade, ele pode ou colapsar, né, a estrutura, ou ele pode dar um salto quântico, um salto muito grande. Quando você se depara com a sua própria criação nesse momento de dar um salto, porque
Porque daí você sobe em cima da sua própria criação, se você conseguir dar esse salto. Ou você pode colapsar. Você vai dizer, como eu falo, que a pessoa para entender a verdade, para assimilar a verdade, sentir, vivenciar a verdade, ela precisa criar alto. Senão ela vai ficar achando, não, eu sou um coitadinho, um bobinho, um tonto, como que eu ia encontrar a verdade? Não pode ser a verdade, não pode ser o Messias. Eu, um pobre coitado, encontrar o Messias, impossível. Né? Ou então, você vai contar para seu irmão, para sua mãe, eles falam, não, por isso que santo de casa não faz milagre, né? Porque os caras da cidadezinha lá, não, esse daí é um coitado, um bosta que nem eu, estudou comigo, impossível. Impossível ser o Messias. Esse cara aí, tem o menor sentido. Nível de criação muito baixo. Então você precisa criar alto para abocanhar muitas vezes o seu coletivo, né? Não só para... Você precisa abocanhar você mesmo, para você conseguir firmar o pé no chão e enfrentar a sua própria criação. E agir sobre ela, subir nela e criar mais alto ainda. Para você não colapsar, né? Continuar crescendo. Porque o tamanho da... Quando você está aqui no reino, cara, você chega nessa verdade final... Porque no teatro você consegue meio que abocanhar a tua criação, sabe? Você vai virar um milionário lá, você vai estar no meio dos judeus, dos banqueiros, com as prostitutas mais caras do mundo, nos iates da vida, no jatinho, entendeu? Com os milionários, mas é aquilo ali, sabe? É aquilo ali, você está um tanto quanto restrito. A não ser que você seja um mestre rabino, que está entre as poucas pessoas que controlam todos os acontecimentos do mundo, né? Que controlam a história mundial. A não ser que você esteja nesse pequeno núcleo ali que disputa diretamente com Lúcifer vibracionalmente. Você tá lá no teatro, cara. O que é a criação dos caras máxima? É abrir um lugarzinho, entendeu? Ganhar um dinheirinho, comprar alguma coisa. É isso. O cara tá faceiro ali. Por isso que todo mundo se acha. Os Bolsominion. Eles são deuses, entendeu? Porque eles estão flutuando na criação deles, do alívio deles. Você vai na favela, o povo é mais humilde. Tá? Porque eles não flutuam, eles estão ali. Aí quando você tá aqui com Lúcifer, né, a revolução universal, que eu gosto de falar, a tua criação não vai ter limite. Você não tem como subir nela no topo. O topo é Lúcifer, e nem é Lúcifer, o topo é Deus. O Lúcifer só está lá representando um lugar, no topo da pirâmide, mas o topo mesmo, o céu, né, o infinito, é Deus. Então para nós que somos fundadores, que estamos chegando agora, conexão de alma, a nossa criação ela vai muito longe. Se você parar, você não acompanha. Né? Você tem que ir indo acompanhar. Mas você não adianta achar que vai abocanhar do mesmo jeito que abocanham lá no teatro, né? Dominar. Você tem que soltar a criação de fato, né? Entregar para Deus e dar o seu melhor. Se esforçar. Simplesmente porque é o certo a se fazer, é o justo a se fazer, né? Então é uma questão de honra, sabe? Tudo que eu falei aqui fica parecendo até que são macetes para você se dar bem, né? Mas o que seria... Se a gente fosse traduzir esse se dar bem, como conseguir respirar um pouco, né? Todo mundo vive no inferno, na miséria praticamente, que não seja miséria financeira, mas uma miséria existencial, mental, psicológica, emocional, comportamental muitas vezes, física, desgastante, né? Estressante. Então aqui é o lugar para você respirar, né? Finalmente viver, levantar a cabeça, conseguir sentir a natureza, olhar para o céu. Passar um tempo com os animais, transcender, sabe? Sentar para ter um momento, conversar. Igual eu tô conversando aqui, podia estar falando para alguém, tô falando para vocês, né? Podia estar pessoas em volta de mim aqui conversando. Como tem, os irmãos estão jogando truco ali embaixo. Eu tava ali até agora há pouco. Subi aqui para falar isso para vocês. Então, você precisa estar preparado. Você vai começar a criar, você precisa estar preparado para quando a tua criação for muito medíocre também. Às vezes tua criação vai ser muito baixa, vai ser decepcionante, vergonhante. Você tem que olhar para ela. Ah, só 5 pessoas viram meu vídeo. Assiste esse troço, porque pode estar uma bosta. Entendeu? Você tem que ensinar o seu reino animal. É assim, se você é uma alma muito grande, às vezes as pessoas se confundem, eles ficam pegando muito pesado consigo mesmo. Ah, eu sou um idiota, eu falo demais, eu falo tudo errado. Mas é que quando a alma é muito grande, ela não aceita errar. Eu falo por experiência própria, é arrogante falar isso, né? Mas é muito duro errar. Eu sempre acho que eu falo demais, porque uma palavra dita, uma flecha lançada, ela não tem volta mais. Então quando eu já tomei umas broncas, já falei umas coisas erradas, aí pesa muito. A gente não quer errar, a gente não quer magoar Deus. A gente quer ser impecável. Então o que para os outros não é nada, para nós é um absurdo. Então você não pode permitir que o seu eu superior e o seu eu inferior, seu reino animal, eles estão conectados. Você está ali no meio, tua consciência, você tem que fazer um balanço, um equilíbrio. Você não pode deixar o seu eu inferior massacrar. Aliás, você não pode deixar o seu eu inferior fazer cagada, prejudicar as coisas que o superior
está tentando fazer, e você não pode deixar o seu eu superior massacrar o inferior, porque ele fez cagada também. Um precisa do outro, sabe? Então você tem que sim ser rígido, pegar pesado às vezes com o seu eu inferior, sabe? Postura. Falar sério consigo mesmo, esse vídeo tá uma bosta, eu vou assistir esse troço, o que eu fiz aqui, vou tentar fazer de novo, sabe? Ter testosterona, sabe? Bancar o negócio, né? Pegar pra fazer mesmo, encarar, né? Isso dá um bug no cérebro, né? O caminho sináptico muda tudo, dá um choque no cérebro. E é uma questão de intenção, não é interessante como a simples intenção é a fagulha que começa o processo criativo? Então, você tem que sempre ter esse equilíbrio, né? Não pode pisar em cima do inferior e o inferior não pode querer meter o louco pra cima do inferior. Você tem que estar ali no meio, consciente, porque senão abaixa o seu poder criativo. Se você deixa o superior bater muito no inferior, você volta pra comiseração. Ah, agora você tem pena de si mesmo. Nossa, você achou que podia, como você foi idiota. Como eu sou idiota, eu achei que conseguia, eu sou inútil. De repente nem é o Messias mesmo, que eu sou, eu não sei, né? Esse coitado, ia encontrando. Já começa as dúvidas, entendeu? O veneno. Não pode chegar a esse ponto. Tem que manter esse equilíbrio. Tem que ter alguém no meio lógico, coerente, com discernimento. Tem que ter uma consciência no meio. Eu sei o que eu vi, eu sei o que já está firmado e sair firmando. Você tem que construir a sua personalidade, a sua identidade, o seu chão, a sua realidade. Você constrói, você firma alicerces. Isso aqui é o que é. Isso aqui eu já constatei, é o que é, e vai firmando. Tem gente que fala, porque não pode ter respostas, né? Estranho isso, né? A vida é uma eterna pergunta, né? Nunca vai ter resposta de nada. Pois é um caminho que você pode seguir, até quando? Agora tá lá no meio do coronavírus, no meio do apocalipse, não tem resposta de nada. E aí, como é que tá as coisas aí? Deve estar terrível, né? Se eu fosse chutar, eu arriscaria que tá um caos, um inferno, como a definição de inferno. Não é muito melhor ter uma orientação, saber o que fazer, como fazer, estar no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa, que é a definição de plenitude? Não é muito melhor isso do que o desespero que estão vivendo lá? Então não tem a menor lógica falar que a certeza é uma coisa ruim. Todo mundo tem certeza, a certeza é o que nos mantém vivos. Por isso que é aquela briga, terra plana, o homem foi pra lua, não, porque eles precisam das certezas dele. Bolsominion, etc. Isso é um bando de hipócritas, né? Você tem que fazer um bom balanceamento ali de eu inferior e eu superior, porque se deixar o eu inferior ficar subjugando o eu superior, você vai se tornando arrogante, achando que tá foda, entendeu? Então o eu inferior se confundindo com o superior vira um superior que é um arrogante de merda, um cara que já tá fazendo cagada, entendeu? Que já tá vaidoso já, que já tá orgulhoso, que já tá esquecendo da humildade. E o superior que tá se iludindo com o inferior também vai cair na comiseração, que bate demais, que pega muito pesado. Você tem que entender que você é humano, você precisa dos dois, você sempre vai errar. Aquele exemplo do filme do Noé, que eu adoro dar. O Noé, que está na Netflix, é um filme muito luciferiano, se você não viu, você deveria ver. O Noé, ele estava fadado ao fracasso, porque a missão que Deus deu para ele, na cabeça dele lá, com as visões que ele teve, era de matar o próprio neto. Mas ele não conseguiu fazer, o coração dele não permitiu. E aí ele passou anos da vida dele em depressão, porque ele tinha certeza que ele tinha falhado com Deus. Quer dizer, se ele mata o neto dele, ele tinha falhado com Deus. Se ele não mata, ele também falhou. Está fadado a falhar, a viver o inferno, a agonia. Não tem como escapar. Então o que aconteceu? Só depois de um tempo, né, de passar por esse processo alquímico, né, de renascimento, aí ele começa a entender aos poucos que aquilo é o que Deus queria dele. Entende? Era o sacrifício, a energia vital. Como eu já falei, cada caloria que você dá, ela volta para você em forma de bênção. Imagine então a energia de sofrimento, de injustiça, né, de agonia. Sempre vai voltar para você. É dividir os momentos com Deus, né? Não querer ficar parasitar os momentos bons. É você ter a firmeza de aceitar dividir com Deus o que Ele achar que você pode, né? Então, as pessoas olham as figuras bíblicas, né, como histórias de boa índole, né? Mas são momentos conscienciais. A gente passa por essas coisas, sabe? É pesado. Por isso que eu digo que você não tem garantias, né? É uma aposta. Você tem que apostar.
pessoas às vezes ficam inseguras, vêm mostrar pra mim, esse vídeo tá bom, isso aqui tá bom. Cara, você tem que aprender a postar. Eu fico achando que eu falo demais, porque eu erro às vezes, falo uma coisa que não deveria, e fico achando que eu falei demais, mas eu tenho que apostar, você entende? Eu tenho que falar às vezes, eu tenho que deixar fluir, entendeu? E a gente não é perfeito, a gente sabe que vai errar, mas eu tenho que apostar, tenho que arriscar, senão Deus está sozinho, entende? Senão eu tô no colo da certeza, parasitando a certeza. Você tem que se jogar na incerteza. É a forma de manter esse equilíbrio, buscar a base harmônica, sabe? Dividir o peso com Deus. E para você não cair em estagnação, né? Manter o movimento. Manter sempre esse equilíbrio. A certeza é sua âncora, sua orientação, mas você tem que passar pela incerteza. Como você já é luz agora, você tem a luz, agora você... Eu já falava isso há muitos anos no meu canal, eu já falei no site também, podcast. Os iluminados vão para o inferno. É pesado isso, mas é a verdade. Você é iluminado, você vai para onde? Qual o lugar que precisa de luz? É no escuro, nas trevas. Ah, tô tão ansioso para se iluminar, para ir para o inferno. Sabe? Por isso que a gente não tá nem aí. A gente fuma cigarro mesmo, a gente é luciferiano, a gente é das trevas, a gente faz ritual à noite com tocha. A gente tá longe disso aí que vocês querem. Vocês querem ser iluminado, namastê? Valeu, vocês estão segurando o maior peso aí. A gente até agradece, sinceramente. Mas é um pouco de burrice, às vezes até, sabe? É pesado. Mas é uma pena, né? O peixe, você vai falar que o peixe é burro porque ele fisgou o anzol, comeu e aí te deu alimentação, permitiu você ficar vivo? Graças a Deus, né? Você aceita a natureza como ela é, não é culpa sua. Você está isento da culpa. Porque ele já morreu por nós, né? Para pagar a nossa culpa. A gente tem que fazer valer a pena. Porque ele já deixou claro, né? Vocês viram. A história da humanidade está desdobrando. A história sagrada da humanidade está desdobrando agora. E ele já falou que ele não vai morrer de novo no lugar dos ingratos. Ele prefere deixar eles morrer. Ele quer viver. Mais do que tudo, o que fica claro para nós é que ele quer viver, quer respirar. Ele não é mais um cordeiro que nasceu para morrer. Tá mais para um leão mesmo. Ele quer viver e vai lutar para viver. E é assim que é. Fiquem com Deus, os planos. I don't need you. I don't need you anymore. No, I won't be waiting. No, I'll be waiting at your door. I don't need you. I don't need you anymore. No, I won't be waiting. No, I'll be waiting at your door. I don't need you. I don't need you anymore. No, I won't be waiting. No, I'll be waiting at your door. 'Cause I don't need you.